Olá, esta é a terceira parte das apresentações sobre gerenciamento costeiro. Vamos abordar nesta apresentação a Lei 7661, de 16 de maio de 1988, que estabeleceu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro no Brasil. Em uma breve linha do tempo, iniciando com a criação da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, CIRME, em 1974, e o estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, caberia à CIRME elaborar uma Política Nacional para os Recursos do Mar. Em 1984, o Decreto 89.331, de 25 de janeiro de 1984, estabelece a Política Nacional Marítima, que será posteriormente atualizada pelo Decreto 1.265, de 11 de outubro de 1994, e finalmente substituída pelo Decreto 5.377, de 23 de fevereiro de 2005. O PNGC, Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro de 1988, somente será regulamentado pelo Decreto 5.300 em 2004, antecedendo, portanto, a Política Nacional de Recursos do Mar. Isto mostra, rapidamente, o complexo de leis e decretos que tornam os assuntos do mar tão intrincados no Brasil. Três eventos importantes merecem ser destacados: a Constituição de 1988, a Agenda 21 em 1992, seguindo a ANSED, e a entrada em vigor no Brasil da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em 1995. Um resumo da legislação está no site da CECIRME, indicado abaixo. Não deixe de visitar esse site. É interessante colocar a evolução legislativa no Brasil em relação a assuntos do mar com a evolução internacional. Os planos setoriais para os recursos do mar, chamados PSRM, são exemplo de uma legislação adaptativa que é renovada a cada 4 anos. A atual em vigência vai até 31 de dezembro de 2023. Como são decretos presidenciais, podem ser revogados a qualquer momento e têm de se adaptar ao orçamento estabelecido pelo Executivo. Portanto, há vantagens e desvantagens em ter um sistema como este ou um sistema baseado numa lei aprovada do Congresso. Percebe-se no texto da Lei 7661, que iremos analisar logo a seguir, que existe uma concentração de ações no governo federal. Mas, ao mesmo tempo, existe um discurso de descentralização coerente com o modo de pensar que levou à Constituição de 1988. No primeiro momento, o foco foi a elaboração do macrozoneamento costeiro, com ênfase na elaboração de cartas temáticas, eram 12 cartas, e periodicamente a CECIRME realizava rodadas de avaliação dos trabalhos conduzidos nos estados. Esta foi a fase chamada de cartográfica do gerenciamento costeiro. Os estados tinham pouco orçamento e vontade política ainda menor para realizar o macrozoneamento costeiro, com equipes pequenas e grandes trabalhos cartográficos. O objetivo principal do PNGC era aumentar a
utilização racional dos recursos vivos e não vivos da zona costeira como um elemento para melhorar a qualidade de vida e a preservação do meio natural, histórico, étnico e cultural. Percebem-se, então, alguns confrontos de ideias. De um lado, a ideia de uso, quando atualmente fala-se em serviços ambientais. Outro exemplo de confronto é o de qualidade de vida, sem mencionar a sustentabilidade. Observe que a lei é anterior à ANSED. Finalmente, invoca-se uma vertente sociológica que dificilmente será racional. Implicitamente, o legislador esperava um ambiente dócil, aguardando ser usado ou explorado por uma sociedade organizada agindo de forma racional. Bem, vamos convencionar que isto é definitivamente utópico. Logo no início do PNGC, a zona costeira é caracterizada como um local de interação entre ar, mar e terra. Estabelece a lei que existe uma faixa terrestre e uma faixa marítima. Mas a zona costeira em si permanece, na prática, indefinida. Caracteriza-se, mas não se define. Em seu artigo 3º, o PNGC estabelece que fará o zoneamento de usos e atividades, priorizando, a conservação e a proteção do ambiente. Porém, como preservar, zonear um espaço geográfico que não foi sequer definido? Mais ainda, o zoneamento é atribuição do município, que estabelece os usos do solo, não a União. Logo, no seu 3º artigo, já se antecipa um conflito de competências. Além de uma visão extremamente ambientalista, entre aspas, num sentido negativo, sem incluir o homem como elemento transformador do ambiente. Isso não pode se negar. O artigo 4º trata da elaboração e atualização do PNGC. Observe que ele, nesse ponto, não havia sequer sido regulamentado. Estabelece-se, então, um grupo de coordenação dirigido pela CECIRM e a ser definido por decreto presidencial. Percebe-se aqui o viés, entre aspas, autoritário, que centraliza no executivo as ações. De fato, em 2019, por decreto presidencial, são extintos todos os grupos, inclusive o do gerenciamento costeiro. O fato do grupo não ser subordinado à lei aprovada por Congresso Nacional torna o gerenciamento costeiro bastante frágil. O PNGC seria submetido à CIRM, que o aprovará mediante consulta ao CONAMA e, a partir daí, por decreto presidencial. Isto poderia criar uma situação de travamento, e houve essas situações ao longo dos anos, difícil de ser superada, pois a CIRM e o CONAMA são conselhos de assessoria à Presidência da República, criados por instrumentos legais distintos. No seu parágrafo 2º, a execução
torna-se ainda mais complexa, pois os estados e municípios são convocados para a ação, além de outras entidades vinculadas ao CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, elemento fundamental do PNMA. Nesse ponto, eu sugiro que vocês leiam a Política Nacional de Meio Ambiente e a criação dos seus diversos instrumentos. Um deles é o CISNAMA e outro é o CONAMA. No artigo 5º, a lei estabelece que o PNGC seja subordinado às diretrizes estabelecidas pelo CONAMA. No entanto, expande os usos para ações que são de competência do município, do Estado e da União. Enumera alguns usos que, evidentemente, já não mais correspondem à realidade de 2022, mas não indica como separar as ações, nem estabelece as devidas competências, e muito menos como arbitrar os conflitos entre as diversas esferas. O PNGC prevê planos estaduais e municipais e prevêem-se normas e diretrizes para uso do solo, do subsolo e das águas e até utilização de imóveis. Mas estas diretrizes não estão definidas na lei, onde sequer os limites da zona costeira e tampouco a jurisdição, se municipal, estadual ou federal. O artigo 6º trata do licenciamento, atividade muito importante, mas que é deixada para a lei a ser regulamentada, tanto em nível federal quanto estadual. O artigo 8º menciona o monitoramento e, pela primeira vez, menciona o CINIMA, que é o Sistema de Informações sobre Meio Ambiente. Quem mediu? O que foi medido? Onde se mediu? Como? Não são respostas dadas pela lei, o que torna o artigo de aplicação impossível. Sequer menciona-se a fonte financeira de suporte ao monitoramento. Observa também que EIA-RIMA, em geral, são documentos elaborados por empresas privadas que não compõem o CISNAMA. Logo, quem é o receptor dos EIA-RIMA? Em princípio, o Estado, que passaria a este grande sistema. Mas isso, na realidade, não existe. O artigo 9º é extremamente ambíguo quando afirma que o PNGC poderá criar unidades de conservação. Ora, o verbo poder, ele tem dois significados, na verdade. Um seria a capacidade de criar, outro seria a possibilidade de vir a criar. Em qual dessas acepções a palavra pode ou poderá foi estabelecido? O artigo 10º trata exclusivamente de praias. Também necessita de regulamentação, o que o torna inócuo, em termos práticos, além de deixar de considerar outros ecossistemas costeiros muito importantes, como é o caso de manguezais e bancos de coral. Finalmente, o artigo 11º sinaliza a regulamentação da lei em 180 dias, o que de fato somente ocorreu em 2004, ou seja, 16 anos depois. Nesta janela de tempo, o PNGC foi inócuo enquanto instrumento ordenador da zona costeira, deixando os estados à deriva.
Há vários comentários a fazer sobre a Lei 7661 dentro do contexto de gerenciamento costeiro integrado, IGERCO, o ICZM. Pode-se afirmar que a Lei 7661 falhou em diversos princípios do ICZM. Não ofereceu um instrumento dinâmico, está longe de permitir uma abordagem sistêmica para a zona costeira, que sequer foi definida. Se existe alguma sinalização quanto ao uso de ciência e à racionalização, nada se fala sobre os recursos e as questões de governança. São, no mínimo, nebulosas. Talvez no extremo possa dizer que seja extremamente confusa uma lei que não se auto-aplica. Vamos ver agora alguns outros comentários. Dos 13 artigos, quase todos não são auto-aplicáveis. A redação é obscura. A regulamentação demorou 16 anos e, neste período, aconteceu de praticamente tudo na zona costeira. A existência de lei sem definir onde ela se aplica representou grande prejuízo ao GERCO. Os conflitos estão todos enumerados na lei sem esboçar soluções. Os sistemas de informação geográfica de uso para a zona costeira nunca foram implantados em escala nacional, exceto em alguns estados, posto que os monitoramentos que não foram previstos não foram também executados de maneira sistêmica e intercambiável entre os diversos estados. Observando sob a ótica agora do GESAMP, de 1996, percebe-se que houve um excesso de governo federal e fraquíssima participação dos stakeholders, da comunidade, da sociedade civil. Embora esteja implicitamente contemplada a ciência através da suposta racionalidade, a gestão é tratada de forma primitiva e incipiente no corpo da lei. Finalmente, o que se verificou que os interesses setoriais privados se sobrepuseram ao interesse público. Olhando agora a lei sob a ótica da Agenda 21, leia com atenção esses 6 itens do capítulo 17, artigo 5. Pause o vídeo e leia com bastante atenção. Olhando com uma lupa esse documento, percebe-se a complexidade do gerenciamento costeiro e as diversas lacunas deixadas na Lei 7661 de 1988. Seguindo as diretrizes do Banco Mundial, que de certa forma ratificam a Agenda 21, percebe-se que a lei não auxilia, por exemplo, a apresentação de propostas para o desenvolvimento sustentável da zona costeira. Os conflitos não foram resolvidos, ou seja, o mecanismo de superação de conflitos não foi previsto na lei. Então, na verdade, há contradições entre gestão, planejamento, meio ambiente e economia e aspectos sociológicos. Tudo isso está em conflito nos projetos que se faz na zona costeira.
Olhando finalmente para as 8 recomendações da Comunidade Europeia, percebe-se a ênfase em aspectos sociais e ambientais na Europa. Explicitamente menciona-se a criação de opções de empregos sustentáveis. O que se pode dizer seria uma antecipação aos diversos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que somente vão aparecer vários anos depois da lei de 1988 e da lei europeia. Convido então vocês a refletirem sobre estas 4 questões. Elas não são triviais, mas auxiliarão vocês a delinear um plano de gerenciamento costeiro. Qual seria o seu plano de gerenciamento costeiro integrado? Qual a sua visão? Estas questões nós vamos trabalhar mais adiante e você vai ser solicitado a responder essas 4 questões. Já começa a pensar no assunto. Bem, isso encerra a apresentação. Muito obrigado.